Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver atividades sobre soma e subtração de frações. Calcule, né? Quando aqui a gente tem denominadores iguais em cada atividade aqui, a gente vai resolver como? Basta conservar o denominador, só repete o denominador e resolve o cálculo do numerador. No caso aqui, eu tenho uma soma. Então, 8 mais 3, 11. Sobre 11. Olha, quando eu tenho 11 sobre 11, eu tenho uma divisão. Então, esse traço significa uma divisão. Então, 11 divide por 11. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, eu posso simplificar. Eu devo simplificar. Letra B. Aqui eu tenho 4 no denominador. Então, eu vou repetir. 4. 7 menos 5. Agora, quanto que é 7 menos 5? 2 sobre 4. Ambos dividem por 2. Então, eu posso simplificar. Quanto que é 2 dividido por 2? 1. 4 dividido por 2 é 2. Então, eu tenho meio, né? 1 sobre 2. Não posso mais simplificar. Letra C. Conservar o denominador 12 e resolver o cálculo do numerador. Então, eu tenho 7 mais 10, 17. 17 menos 5, 12. E aqui, repete, né? Conserva o denominador 12. 12 divide por 12, que é igual a 1. Então, eu tenho que simplificar. Nesse caso aqui, eu tenho 7 no denominador e vai ficar 10 menos 6 mais 2. Então, 10 menos 6, 4. 4 mais 2. 10 menos 6, 4 mais 2, 6. Sobre 7. Esse não tem como simplificar, então já está resolvido. Nesse caso, eu tenho denominadores diferentes. E a gente vai resolver da forma que a gente tem várias formas de resolver, mas aqui a gente vai fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum, ok? Então, eu tenho 9 e 15. Eu vou utilizar 9 e 15 para calcular o mínimo múltiplo comum. Então, vamos lá. Não divide por 2, então vamos por 3. 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. Continua dividindo por 3. 3 divide por 3, 1. O 5 conserva. Agora divide por 5, que dá 1. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Ok? Então, a gente encontrou, igualou o denominador, que vai ser 45. O que eu faço agora? Sempre eu vou dividir o MMC, né?
que a gente encontrou o MMC, mínimo múltiplo comum, pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, vamos lá. 45 divide por 9, 5. 5 vezes 10, 50. Sinal de mais, conserva. 45 divide por 15, 3. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar 50 mais 3, 53. Sobre 45. 53 é número primo, então não tem como a gente dividir por outro número, a não ser por ele mesmo. Aqui, 8 e 10, então tem que fazer a mesma coisa, calcular o mínimo múltiplo comum para 8 e 10, fazendo fatoração por números primos. Por 2, 8 divide por 2, 4. 10 divide por 2, 5. Continua dividindo por 2. 4 por 2 continua 2 e 5. Mais uma vez, por 2 dá 1 e o 5 conservou. Agora por 5. 1, 1. Então, mínimo múltiplo comum, basta você multiplicar os fatores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Ok? Então, vamos lá. 40. É o mínimo múltiplo comum. Eu vou dividir pelo denominador. 40 divide por 8, 5. 5 vezes 9, 45. Sinal de menos, conserva. 40 dividido por 10, 4. 4 vezes 1, 4. Então, vai ficar o quê? 45 menos 4, que vai ficar 41. E conservo 40, 41 sobre 40. Não tem mais como simplificar. Aqui eu tenho 8, 12 e 4. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum. Primeiro, a gente vai fatorar, divide por 2, 4. 12 por 2, 6. 4 por 2, 2. Continua dividindo por 2, 2, 3 e 1. Divide por 2, 1, 3 e 1. Agora, divide por 3. Chegou no 1, para. Multiplicar os fatores para encontrar o mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24. Então, o MMC, mínimo múltiplo comum, é 24. Então, 24. 24 divide por 8, dá 3. 3 vezes 8, 24, né? 24 dividido por 8, 3. Eu multiplico por 10, 30. 3 vezes 10, 30. 24 divide por 2. 24 divide por 12, 2. 2 vezes 10, 20. Sinal de menos. 24 divide por 4, 6. 6 vezes 4, 24, né, gente? Então, 24 por 4, 6 vezes 3, 6 vezes 3, 18. 30 mais 20, 50. Menos 18, 32 sobre 24. Olha, aqui são dois números pares. Sempre que for par, eu consigo dividir por 2. Então, eu consigo dividir aqui por 2. 32 dividido por 2 é 16.
24 dividido por 2 é 12. Continua sendo par. Então, eu vou simplificando. Que vai ser 16 por 2 dá 8. 12 por 2 dá 6. Ainda divide por 2 e eu continuo simplificando. 8 por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Agora parou, 4 terços. Essa aqui, 12, 30, 6. Então, vamos por 2. 12 por 2 dá 6. 30 por 2 é 15. 6 por 2 é 3. Continuo por 2, eu tenho 6 por 2 é 3. Conservo 15 e desço 3. Divide por 3. Fica 1, fica 5, fica 1. Então, vamos dividir por 5. 1. Tudo 1. Posso calcular um mínimo múltiplo comum. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é 60. Então, mínimo múltiplo comum entre 12, 30 e 6 é 60. Então, calculei o mínimo múltiplo comum, eu volto aqui. Conserva 60. Igualei para todos. Então, agora, o que eu tenho? 60 divide por 12. É 5. Então, 5 eu vou multiplicar por 20. Vai ser 100. O menos conserva. 60 divide por 30. Aí dá 2. Então, multiplica 2 vezes 3, que dá 6. Conservo mais. 60 divide por 6, 10 vezes 1, 10. Pronto. Agora, 100 menos 6, não, 60 divide por 30, 2 vezes, é 6 mesmo. 100 menos 6, 94. 94 mais 10, 104. Sobre 60. Vai dar para dividir por 2. Dá para dividir por 2. 104 dividido por 2 é 52. 60 dividido por 2 é 30. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. 104 divide por 2. 60 divide por 2. Vai ficar 52 e 30. Continua dividindo por 2, continua dividindo por 2. Então, vai dar 52 por 2, 26. 30 por 2 dá 15. Agora, não tem como mais. Então, é isso, gente. O que vocês precisam saber? Primeiro, a tabuada. Então, vamos estudar a tabuada e facilita os cálculos para vocês.